Boa noite, meus irmãos. Hoje estarei dando continuidade no tema do vídeo de João, capítulo 10, versículo 16, aonde o Messias diz: ainda tenho outras ovelhas, porque naquela época que o Messias esteve na terra, os apóstolos e todos aqueles que começaram a seguir a ele e se tornaram também discípulos do Messias, estava sobre a terra, fazia parte já do rebanho do Messias. Então ele diz: ainda tenho outras ovelhas, ou seja, algumas pessoas a entrar ainda no meio do rebanho que ainda não são vocês, que não estão ainda presentes neste verdadeiro abrigo. A estas futuras ovelhas, convém-me também agregar, ajuntar, congregar, unir, religar, e haverá no futuro um só rebanho, um único rebanho e um único pastor. Haverá do verbo haver, que ainda viria a existir. Quando o Messias, meus irmãos, ele diz esta palavra, ele está a confirmar aquilo que ele mesmo disse em Mateus, capítulo 25, onde ele diz que naquele dia, quando o Filho do Homem vier com todos os seus anjos em seu esplendor, no trono da sua honra, naquele dia, meus irmãos, ele irá reunir diante dele todas as nações, aqueles que são bons, aqueles que são maus, aqueles que prevaleceram firmes e fortes no crer, no conhecimento, na verdade dele, e aqueles que seguiram a desobediência, preferiram permanecer nas trevas, no engano, na mentira que lhes pareceu mais confortável. Então, nesse dia, o Messias reunirá diante dele todas as nações e separará, assim como o pastor, preste atenção, o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ou seja, o verdadeiro pastor, ele não tem união entre luz e trevas, entre joio e trigo, entre bodes e ovelhas. É necessário o rebanho ser separado. O que é bode fica de um lado, o que é ovelha fica do outro. E para ser mais exata, ele diz que as ovelhas ele colocará à sua direita e os bodes à sua esquerda. Lembrando, meus irmãos, que assim como o Messias está à direita do Pai, assim também ele colocará as suas ovelhas, os filhos do Pai obediente, aqueles que creram em sua mensagem, que receberam aquele que veio em nome do Pai, aquele que foi profetizado por Isaías no capítulo 7, versículo 14. E para que se cumprisse a lei e os profetas, assim o nome dele também se cumpriu. E ele recebeu o nome de Emanuel, que significa o Pai conosco. Essa profecia, ela foi confirmada pelo apóstolo Mateus, no capítulo 1,
do versículo 22 ao 23, aonde o apóstolo ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías, cumpriria-se, como o Messias disse: não penseis que eu vim anular, destruir a lei ou os profetas, aquilo que os profetas disseram. Não, eu não vim destruir aquilo que os profetas do meu pai anunciou antes da minha vinda. Eu vim para cumprir. O Messias veio para cumprir a lei do nosso pai. Lei esta que Moisés não repassou para o povo. Ele ocultou a lei do pai dentro de uma arca e implantou 613 leis de morte para que o povo viesse obedecer. Então, o Messias, ele veio para cumprir a lei do nosso pai e as profecias, aquilo, a palavra do pai que foi dito através da boca dos verdadeiros profetas. Isaías foi um verdadeiro profeta do nosso pai. E ele disse: eis que a virgem, lembra que o Messias nasceu de uma virgem? Eis que a virgem conceberá e dará à luz. Lembra? Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. João 12, versículo 46. O Messias. E a virgem dará à luz a um menino, ao qual será chamado Emanuel. Isaías disse que o próprio Pai daria esse sinal através da virgem. Essa profecia foi confirmada em Mateus capítulo 1, versículo 23. Então, o nosso pastor, o pastor das ovelhas, quando esteve aqui na terra, ele se chamou Emanuel. As verdadeiras ovelhas, elas conhecem o verdadeiro pastor. Assim como ele também os conhece. Sabe cada uma das suas ovelhas pelo seu nome, como ele próprio diz em João capítulo 10, que ele conhece as suas ovelhas e dela também é conhecido. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Então, de um lado existe o verdadeiro pastor, que se chamou Emanuel e recebeu o novo nome ao retornar para o reino do nosso Pai. Nome este que só aqueles que perseverarem até o fim, forem salvos e vencerem, é que conhecerão esse novo nome do nosso Mestre. E de outro lado, está um nome encaixado dentro das Escrituras, nome este, que não foi profetizado por profeta algum do nosso Pai, encaixado dentro das Escrituras para te levar ao erro e te levar a seguir o falso pastor Jesus Cristo, Iesus Christus Filhos Dei, Iesus, que nem a letra J existia, a letra J veio a existir há uns 500 anos atrás. Então, há o verdadeiro pastor que se chamou Emanuel e o falso pastor, aquele que tem vários nomes em cada localidade, em cada religião, ele tem um nome. Yahushua, Yeshua, é tanto nome, né, meus irmãos, que deram para o Messias, mas só um é que foi profetizado lá atrás e confirmado por Mateus. Então, meus irmãos, para que vocês compreendam um pouco melhor esse vídeo, aconselho vocês, se tiverem um tempinho aí, para nível de conhecimento mesmo, assistir um vídeo que eu fiz no passado, no qual eu coloco o bode e o cordeiro, para que vocês compreendam. O bode é o falso pastor, Jesus. E o cordeiro é o Messias, o verdadeiro pastor, que se chamou
Emanuel. Para ser mais exato, esse bode se encontra no livro de Levítico, se eu não me engano, capítulo 18 e 16, aonde fala do bode expiatório do deserto chamado Azazel, que nada mais é ali do que um anjo caído. Então, para que vocês compreendam um pouco melhor esse vídeo, analise esse vídeo que eu fiz lá atrás. E o cordeiro, meus irmãos, o verdadeiro cordeiro do Pai que vem para tirar o pecado, que é a desobediência, o engano, as trevas, a cegueira, a mentira do mundo, é o Messias, o Emanuel. Então, prosseguindo, meus irmãos, naquele dia, o Emanuel, aquele que se chamou Emanuel, pois não chama mais, tem um novo nome no reino, colocará à sua direita as ovelhas e dirá: vinde, benditos, bem-aventurados de meu Pai, e recebei por herança. Lembra? Está escrito em Gálatas que o Pai enviou o seu Espírito através de seu Filho para que todos aqueles que recebessem esse Espírito de verdade viessem também a ser filhos, herdeiros da promessa do nosso Pai. E o Filho, ele clama, ele chama de Pai, assim como o Messias ensinou, ao mostrar como se devia fazer a oração. Pai Nosso. Como ele disse, a ninguém sobre a terra tenhais, tratais como o vosso Pai, porque só há um, aquele que está nos céus. Então, todo aquele que recebe esse espírito, esse entendimento que o Messias nos trouxe, compreende que devemos chamar o Criador apenas de Pai, como um filho chama-se o Pai, sem se importar com nomes, sem colocar nomes blasfêmicos no nosso Pai. Então, prosseguindo, ele dirá: receber por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, vocês, pequeninos do Pai, os filhos verdadeiros que obedeceram ao meu Pai, me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Tive estrangeiro e vocês me abrigaram, me deram o verdadeiro abrigo. Me apresentou o verdadeiro abrigo, o verdadeiro descanso. Quando eu estive nu, sem vestes, sem conhecimento, vocês me deram o que vestir. Quando eu estive doente, vocês foram me visitar. E assim por diante, meus irmãos. E então dirá para os que estiverem à sua esquerda, chamados de bodes, aqueles que seguiram o bode Azazel, disfarçado do Messias, ou falso Messias, que não é o Emanuel, mas Jesus. Esse é o nome que Azazel usa para ser adorado sobre toda a terra. Azazel buscou adoração através de imagem, através de nome, através de número e até através de marca. Marca tanto espiritualmente como fisicamente. E então,
o Messias dirá para eles: apartai-vos de mim, se afastem. Ou seja, eu não tenho comunhão nenhuma com vocês. Eu sou um cordeiro que é noivo de ovelhas. Vocês são bodes. Bodes não têm parte com cordeiro, e muito menos com ovelhas. É mais ou menos isso que o Messias quer dizer. Afastem-se de mim. Que comunhão, meus irmãos, tem entre luz e trevas? Apartem de mim, malditos. Por que malditos, meus irmãos? Porque eles seguiram os ensinamentos da serpente. Lembra lá no princípio que a serpente, ela se tornou maldita? Então todo aquele que segue ensino do diabo, que são filhos do diabo, que tem como pai o Deus de Israel, são raça, são descendência de víboras, de cobras. E como o Messias disse para eles, né, para os líderes religiosos, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação que há de vir? A mesma coisa o João Batista falou para aqueles hipócritas, como eles escapariam da condenação futura. Como que eles escapariam? Então já mostra que eles é que são os condenados. Eles é que seguiram tanto um falso pai, o pai da mentira, João 8,44, está escrito lá. Aquele que mata, aquele que mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele nunca teve verdade, nunca teve luz. Ele sempre gostou de matar, e assassino não herda o reino. E todo aquele que segue a esse Deus de Israel, que mandou matar em nome dele, mandou destruir em nome dele, mandou roubar em nome dele. Eu lembro de uma passagem, meus irmãos, eu sei que tem várias passagens nas escrituras, dentro do livro Bíblia, que eu poderia usar aqui, mas tem uma passagem que me toca muito e que eu gosto de usar na hora de tentar o despertamento das pessoas. Tem uma passagem que quando Moisés viu o bezerro de ouro, ele diz para aquele povo ali: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quem é de Deus, achegue-se para cá e desembanhem cada qual a sua espada da cintura, ou seja, para provar que vocês são de Deus, de Israel, que não é o nosso pai, o pai justo. Não é, esse é Satanás transfigurado do pai da criação, que aquele povo seguia achando ser o nosso pai. Então, Moisés disse, assim diz o Senhor, ou seja, é Deus que disse aquilo para Moisés, o diabo disse aquilo para Moisés. Desembanhe cada qual a espada da cintura, saia matando cada qual a seu vizinho, a seu parente, a seu amigo, a seu aderente, saia matando todo mundo aí. E diz que os levitas assim fizeram, os filhos de Levi. Agora, engraçado, né, que no tempo de hoje, levitas dentro dos templos de pedra são considerados cantores que louvam. Agora, pergunta a eles lá o significado de levitas. Ali diz que os levitas, naquele dia, derrubou para mais de 2.000 homens, para mais de 2.000 corpos. Eles saíram matando. E por causa disso, eles tiveram uma bênção daquele Deus. Eu penso que a bênção desse Deus foi dada porque eles cumpriram a vontade dele, que foi assassinar.
E aquele que assassina não é do reino. Então, só nessa aí, Satanás já conseguiu o que ele queria. Levar todo mundo para o mesmo lugar que ele. Todo mundo que fez isso aí, esse ato sanguinário. Porque se Satanás sabe que o nosso pai tem uma lei, e nessa lei diz, não matarás, e que assassino não vai herdar o reino, pense comigo, o que é que Satanás usaria? Não seria fazer com que a humanidade saísse matando as pessoas? E para matar as pessoas, ele criou essa lei através de Moisés, para que as pessoas seguissem achando que aquela lei de Moisés foi dada pelo nosso pai, lá no monte também. Entendeu, meus irmãos? Então veja que distorceram, trouxeram os levitas hoje para dentro dos templos de pedra, dentro das sinagogas dele, como quem canta, quem tá louvando, é assim que eles falam que é o verdadeiro louvar, né? O verdadeiro louvar não é esse, mas aí já é outro tema. Enfim, e nesse dia o Messias dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque quando eu tive fome, tive sede, tive nu, tive estrangeiro, eu tive doente, eu tive preso, vocês não foram me ver, vocês não foram me levar a cura, vocês não me deram a verdadeira água, vocês não me deram o pão da vida. Ou seja, quando o Messias fala ele coloca o nome ele está querendo dizer assim, meu semelhante, meu próximo. Aquele que esteve próximo a você e necessitou de tudo isso. Por vocês não terem o verdadeiro pão, vocês não puderam dar para o próximo o pão para alimentar eles. Por vocês não terem a verdadeira água da fonte da vida, que são os meus ensinos, vocês não puderam dar de beber para eles, porque vocês deram da falsa água, vocês deram da água do poço de Jacó, do sistema religioso, o poço do diabo, aonde tem rãs, onde os espíritos de rãs estão operando lá dentro. Vocês não deram o pão da vida, que são as minhas palavras. Vocês deram o maná, o falso pão de Moisés, do maná morto caído do céu, o anjo caído do céu, entendeu, meus irmãos? Vocês não deram vestes porque vocês não tiveram o verdadeiro conhecimento para vestir aquela pessoa que estava nua do conhecimento. Lembra que quando Adão e Eva desobedeceram ao Pai lá no princípio, eles ficaram nus. Eles tinham vestes do conhecimento, vestes de esposa, mas ficaram nus. E quando o Messias fala em cura, ele fala da palavra que cura a pessoa. Quando ele fala de liberdade, ele fala da verdade que liberta. João 8, versículo 32, João 8, versículo 36, que é a verdade que liberta os aprisionados com mente, entendimento, aprisionada nas correntes do maligno, dentro dessas casas de prostituições, que são o sistema religioso, de fornicação, a verdadeira prostituta, entendeu? Então, eles não puderam dar a cura para aquilo ali, eles não puderam usar a chave da lei e dos profetas para destrancar, através da palavra do Messias, a mente das pessoas aprisionadas. Como está escrito em Jeremias, acho que é capítulo 27, se eu não me engano, 5, 27. Acho que é isso aí, acho que é capítulo 5, 27 de Jeremias, que está descrito como gaiolas que aprisionam pássaros, assim são a casa de vocês. São gaiolas, meus irmãos, que aprisionam gente, que armam laço para aprisionar as pessoas. Então esses homens são os bodes, são os religiosos. Prosseguindo, meus irmãos, quando o Messias diz, eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas é necessário. Quando o Messias diz que haverá um só rebanho, ele está querendo dizer que há 2 rebanhos na face da terra. Há um rebanho de bodes que segue o bode expiatório, o bode Azazel, Jesus Cristo, o falso ungido, o falso enviado do nosso Pai,
Um anjo caído, que é ladrão, salteador, que veio para roubar a história do Messias e destruir a tua salvação. Entendeu? E quando ele diz isso, ele quer dizer que tem esse rebanho de bodes que segue esse Jesus e tem rebanho de ovelhas, são 2 rebanhos. As ovelhas são aqueles que ouvem, né? Ouviria a palavra do Messias e sairia do engano, sairia fora da porta larga, a porta da perdição, as religiões. Veja que essa palavra que o Messias diz em Mateus capítulo 25 é testificada também em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, versículo 22, onde o mestre diz: muitos me virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, ou seja, mestre, mestre, em teu nome não temos feitos tantos milagres, tantos prodígios, em teu nome nós não profetizamos, curamos, libertamos, fizemos tantas coisas em teu nome, Jesus. É isso que os religiosos dirão para o Emanuel naquele dia. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, com o diabo e seus anjos. Então o Messias está testificando aquilo que ele disse em Mateus 25, aqui nesse capítulo de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Então quando ele diz isso, que haverá um só rebanho, é porque ainda tem 2 rebanhos na face da terra. E é necessário que na finalização, na consumação dos séculos, esse rebanho seja separado e só as ovelhas prevalecerão ao lado do verdadeiro pastor, o único pastor. Por que o único? Porque agora, nesse momento, tem um falso pastor, tem um falso ungido que se diz ter sido enviado do nosso Pai, como eu já disse, aquele que veio em seu próprio nome. Está escrito em João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Então, haverá só um pastor, porque Azazel, Jesus Cristo, ainda se passa pelo verdadeiro pastor. E não é só Azazel que se diz pastor. Todos aqueles que seguem a Azazel, que são líderes religiosos e se intitulam como pastor, são falsos pastores. Então é necessário que esses pastores, eles não tenham mais acesso, não se sobressaia mais sobre as ovelhas, porque as ovelhas, ela ouve a palavra do Messias e se achega para o rebanho, um só rebanho e um só pastor. Então todos esses que são cães, guias, cegos, não terá mais esse título de pastor, porque só o Messias é que será o único pastor. E só haverá um único rebanho, o rebanho de ovelhas. Os bodes não mais existirão no nosso meio, meus irmãos. Em João, capítulo 10, do versículo 24 ao 27, aqui está descrito que os judeus começaram a rodear o Messias e começaram a interrogar ele. Até quando você nos deixará nessa dúvida, se você é o Messias, se você é o ungido? E o Messias disse para eles: eu já disse a vocês, as obras que eu faço, essas dá testemunho de mim. Vocês não creem. Se vocês não creem, é porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, aquele lugar preparado desde a fundação do mundo. Que ele disse: venham benditos do meu Pai, recebei por herança. Entendeu?
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais serão condenadas. Ou seja, porque passaram da morte para a vida. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então era isso, meus irmãos, que eu queria deixar aqui registrado para vocês. Boa noite aí a todos. Até o próximo vídeo.